Salve, salve galera, eu sou o Léo e dessa vez eu tô aqui pra gente conversar sobre o novo livro da Paula Hawkins que se chama Em Águas Sombrias. Antes de eu contar pra vocês o que eu achei dessa história, eu preciso dizer que o vídeo é livre de spoilers, então se você ainda não leu Em Águas Sombrias e quer ler, fica tranquilo porque o vídeo não vai ter spoiler algum, eu só vou comentar as minhas impressões com relação ao livro. Outra coisa muito importante é que se você quiser comprar esse livro, o link dele tá aqui na descrição, é só ir lá na Amazon e comprar o seu livro, porque aí você acaba ajudando o canal com essa comissãozinha em cima do livro. Então o link tá aqui na descrição, é só ir lá, comprar e aí ler, e eu espero muito que vocês gostem. Nos dias que antecederam sua morte, Nell ligou para a irmã, mas Jules, como sempre, não atendeu seu telefonema. Dizem que ela se suicidou, e Jules foi obrigada a voltar ao único lugar do qual achou que havia escapado para sempre. Mas Jules está com um medo visceral, de seu passado há muito enterrado, da velha casa do moinho, da certeza de que Nell jamais teria se jogado para a morte. E, acima de tudo, ela está com medo do rio, e do trecho que todos chamam de o Poço dos Afogamentos. Eu finalizei a leitura desse livro na noite passada e eu pensei assim, cara, eu preciso muito comentar com eles o que eu achei do livro, porque foi uma história que mexeu bastante comigo, mas eu já adianto pra vocês que é o tipo de história 8 ou 80. Ou vocês vão gostar, ou vocês vão simplesmente odiar, não tem meio termo. Uma das coisas mais legais que eu achei nesse livro foi a quantidade de personagens, e isso não vai agradar muitas pessoas. Eu tenho certeza que muitos de vocês não vão gostar da quantidade de personagens que esse livro traz pra gente, mas eu digo, eu gostei muito, isso foi muito interessante pra mim, fez com que eu entendesse melhor a narrativa e a história toda. E assim, gente, não é uma, duas, três pessoas narrando a história, são mais de 7, eu acho, mais de 10 até. É uma coisa que vai deixar vocês um pouco incomodados no início, porque são muitos personagens, são vários tipos de narrativa, porque a Paula narra em primeira e terceira pessoa, o que pode confundir muitos de vocês em alguns momentos. Foi uma experiência bem diferente, porque eu nunca tinha lido um livro que misturasse primeira e terceira pessoa ao mesmo tempo. Exemplos bem simples de livros que misturam vários personagens é Trono de Vidro. A gente tem o ponto de vista desses personagens, só que em apenas uma pessoa, ou seja, só na terceira pessoa, e a gente não se sente confuso, mas nesse livro a gente tem a primeira e a terceira pessoa. Alguns personagens são narrados em primeira, outros são narrados em terceira, e são muitos, mas muitos personagens, e é por isso que eu digo pra vocês, pra ler esse livro, vocês precisam ter uma atenção muito redobrada. A gente sabe que livros policiais, livros de suspense exigem isso da gente, mas esse livro vai exigir um pouquinho mais de vocês, porque se vocês se perderem no início, se vocês não focarem nos personagens, aí não adianta chorar, porque a história não vai funcionar com vocês. E todos eles são extremamente importantes para a história. Cada um desses personagens que vocês vão ler nesse livro, eles vão ter uma importância, eles vão deixar alguma pista para vocês com relação ao fim do livro, a quem é realmente culpado por tudo isso que aconteceu nessa história. E assim, gente, eu gostei muito, mas eu gostei mesmo. É claro que essa coisa de ter vários personagens numa história é muito importante, mas eu acho que a Paula Hawkins acabou se arriscando bastante com isso. É claro que o livro teve alguns probleminhas de andamento, é o tipo de livro muito montanha-russa que eu sempre brinco com vocês, que em um momento tá lá no ápice da história e depois a autora acaba decaindo, depois ela sobe de novo, ela decai. Eu não sei se é porque eu não tenho costume de ler muitos livros policiais, livros de suspense, eu acabo não conseguindo adivinhar quem é realmente o culpado na história, porque assim, a gente tem várias pistas durante o livro e essa quantidade de personagens acaba criando uma coisa na sua mente que você fica assim, poxa, eu acho que é esse personagem, não, tem que ser ele, mas aí você vê que não pode ser ele, porque tem outra coisa envolvendo a história que esse personagem não seria capaz de fazer, mas aí vem outro, e aí você fica confuso e chega no final do livro e não era nenhum daqueles personagens que você imaginava. Foi um livro marcante pra mim em relação a isso, eu fiquei muito nervoso, muito perturbado com algumas coisas que estavam acontecendo ali, mas como eu disse pra vocês, gente, é a minha opinião, eu sou esse tipo de leitor, eu sei que esse livro não vai impressionar muitas pessoas, mas o livro funcionou comigo, e eu acho que essa coisa da gente ter opiniões diferentes é algo muito legal, e é por isso que eu sempre digo pra vocês, não levem a minha opinião 100% quando vocês forem ler um livro. Vocês podem pegar algumas coisas que eu disse, leiam por vocês, leiam com a opinião de vocês, não fiquem criando assim, nossa, ele disse isso sobre o livro e nada disso aconteceu. Eu gostei da história, funcionou comigo, mas ela pode não funcionar com vocês. Uma coisa bem pertinente com relação a esse livro é o tema abuso sexual que a autora aborda com os personagens, com a história toda. Então o livro é bem necessário com isso, porque é uma coisa que a gente não entende muito bem, mas a autora coloca os personagens dela à prova, ela arrisca os personagens dela, e isso eu achei muito legal. Então a história é muito boa, aborda um tema bem interessante e muito importante. Em Águas Sombrias está de
de parabéns. Assim como A Garota no Trem, em Águas Sombrias já teve seus direitos comprados para ser adaptado para o cinema, e isso me preocupa em alguns pontos, porque como eu disse para vocês, são muitos personagens, e eu tô achando que vai rolar um corte aí de alguns personagens que eles não acham tão importantes, principalmente nos adultos, porque sim, são pessoas da mesma cidade, elas têm um pouquinho em comum assim, então talvez role um corte de personagens aí, porque 14, 10 pontos de vista no cinema fica algo muito doido. E além de tudo, nesse livro a gente tem uma personagem que também é escritora, vocês vão conhecer melhor ela, e tem algumas partes do livro que são trechos da história dela, então é bem legal entender e ver como a cabeça dela estava pensando aquela história, como ela queria contar a história daquelas personagens, então eu achei isso muito legal. E uma semelhança bem importante com A Garota no Trem que a gente tem nesse livro é a quantidade de personagens femininas. A Paula escreve muito bem personagens femininas, personagens fortes, que têm uma história bem conturbada. Em Águas Sombrias, a gente tem essas personagens mulheres fortes, essas personagens bem decididas, essas personagens que passaram por muita coisa, então é bem legal ver esse ponto de vista feminino dela com relação a essas mulheres. Bom, gente, por hoje é isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado de saber o que eu achei desse segundo livro da Paula Hawkins. Deixem aqui nos comentários as impressões de vocês, se vocês querem ler, se vocês não querem. Se vocês forem ler, levem em consideração tudo que eu disse pra vocês, que o livro pode ou não funcionar pra vocês, é um livro que vai exigir um pouco mais de vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha ali embaixo, de se inscrever no canal e ativar as notificações. Tchau!